Esse mês, na semana passada precisamente, foi um mês que eu finalizei um dos projetos com um cliente específico. Eu tô sofrendo um certo luto por o fim desse projeto. É um sentimento de vitória, de resolução, de missão cumprida, mas ao mesmo tempo uma falta muito grande em relação ao que esse trabalho me proporcionava todos os dias, né? Todas as semanas. E aí eu quero vir contar um caso desse, porque normalmente consultorias e projetos mão na massa de adequações, de operação, de compliance, que parece ser uma palavra muito sofisticada, mas na verdade tudo na vida exige uma conformidade, como eu já falei em vários vídeos, questões pessoais, para exemplificar melhor o que é a conformidade, né? E aí trazendo no universo empresarial, essa conformidade vira a operação, execução, procedimentos, ferramentas e as normas que regem tudo isso, seja as internas, sob as normas legais, né? Que elas têm que estar em acordo com as normas legais, seja as próprias normas legais ali dentro, na contratação, na rescisão, no fornecedor, no terceirizado, todas essas questões. E aí, é um trabalho sempre, na maioria dos casos, em 80% dos casos, esse é um trabalho em empresas grandes, aliado a outros profissionais técnicos, como, por exemplo, o próprio jurídico interno da empresa, ou o que a empresa contratou, para tratar das questões internas da empresa, no sentido de contratação CLT, no sentido de contratação PJ, no sentido de terceirização de serviços, entre outras coisas. Assim como consultor financeiro, como assessoria financeira, como uma assessoria ou uma consultoria comercial. Enfim, profissionais de fora para trazer o olhar de fora para resolutividade interna junto com os líderes de cada um desses setores. Porque quando uma organização cresce, ela acaba delegando 90% da operação e da decisão para um líder do setor, que traz as informações, e aí depende dele construir a liderança abaixo dele e sucessivamente. Quando a empresa é pequena, isso se concentra num dono ou em donos, e aí ele vai criando a primeira gestão, o primeiro gestor geral. E esse gestor geral, ele vai trazendo as necessidades da empresa para novos gestores, identificando as pessoas que podem se tornar um, ou o que se precisa contratar. E aí depende do dono avaliar os valores e os financeiros, o caixa, para tomar essa decisão de contratação. Então, como foram longos 2 anos inteiros, era um projeto de 18 meses, mas na maioria das vezes, assim como obras, assim como tudo na vida, às vezes isso se estende, né? Já comecei projetos de 6 meses que duraram 12, e já comecei projetos de 3 que duraram 6, e também já comecei projetos que duraram aquilo que tinham que durar. Percalços acontecem. Nesse período, muita coisa pessoal na minha vida aconteceu, mas essa era uma coisa que era constante. Então, isso me gerou um pouco de desconforto ao me despedir. Não significa que a gente não vá para os próximos passos, a partir da proposta enviada, a proposta dos próximos passos, daquilo que precisa ainda ver, ajustar e dar continuidade para que tudo que foi construído não se perca. Mas sim, eu vim falar de um luto, mas ao mesmo tempo de um aprendizado com esse projeto, porque quando um projeto desse finaliza, é um longo projeto, e aí por conta dos projetos serem longos, e quando eu falo projeto, pessoal, é projeto de consultoria e assessoria, que é o que você organiza para executar antes da pessoa contratar. Ela paga para avaliação, para o diagnóstico, às vezes precisa voltar algumas vezes, e aí depois a gente cria uma tabela, um projeto, uma previsão, um planejamento de uma previsibilidade que vai sendo atualizada ao longo do tempo. Aí as pessoas entram, pessoas saem, pessoas mudam, pessoas têm promoções ao longo desses 2 anos, então são muitas coisas que acontecem durante esse período. E aí, eu tava olhando aqui, eu pedi pra IA me dar um caso de tudo que aconteceu, assim, resumidamente falando, né? Pra poder eu criar uns conteúdos, sabe? Pra eu pegar isso que funcionou e criar uns conteúdos, pelos quais alguns já saíram, inclusive. E aí, aqui eu não sei se eu vou fazer uma série de cada ponto, ou se eu vou fazer um vídeo longo de cada ponto, que o vídeo longo é muito mais a minha pegada. Até porque filtra bastante a pessoa que assiste. Mas é um caso concreto que, se você trouxer similaridade em qualquer empresa, de qualquer tamanho, qualquer profissional, acontece toda hora, todos os dias. E que se você, pequeno, não tiver vigilância hoje, por que você acha que quando você crescer você vai ter? Se você, pequeno, não consegue executar algo, ainda que seja a pessoa que faz a faxina na sua casa, como que você quer fazer acontecer algo em uma organização grande, em um projeto grande? Mesmo que não seja algo vertical, mesmo que você não tenha uma carreira executiva, mesmo que você tenha uma carreira de especialista, você ainda vai ter que conferir que
ajustar, que melhorar os seus próprios processos de execução de tarefas e de atividades dentro de um contrato que o cliente fez com você, que o seu cliente contratou. Não importa se você é social media, gestor de tráfego, dono de uma corporação, dono de um laboratório, dono de uma clínica, contador, não importa, advogados, não importa qual tipo de trabalho você tenha, se é de essencialmente gestor, líder, ou de técnico que executa a própria operação, o próprio serviço, e ainda gerencia o próprio negócio. E acredito eu, o motivo de eu fazer isso aqui é porque eu vejo que as pessoas, elas não estão operando os seus próprios negócios. Elas estão vivendo o próprio negócio. Vivendo. Sabe quando você sai de casa e não tem nada planejado, aí você sai indo para um canto para o outro, mas você não planejou nada, você está vivendo, você consegue cumprir tudo no fim do dia, você sente que você cumpriu a sua missão, que você deu um outro passo, que você fez tudo o que deveria fazer, mas não tem nenhuma ordem para melhoria e aumento de performance e otimização interna, muito menos para a sua própria segurança. A depender da cidade, você sabe que em certos horários, certos bairros não são lá essas coisas todas. Então, se você não planejar muito bem a sua saída, você pode se colocar até em perigo nesses certos bairros. Isso é uma similaridade. Para quem mora em cidade pequena não vai entender muito bem, mas para quem mora em cidade grande como Rio, São Paulo, sabe que durante determinados períodos do dia, alguns lugares é melhor você evitar. E da semana. Sem contar no próprio rodízio de veículos, né? Que algumas cidades exigem, como São Paulo, por exemplo. Cidades e estados. Então eu fiz um levantamento aqui. Esse vídeo é longo, tá? Se você quiser sair, ou se você, enfim, quiser ver depois, você salva. Você baixa. E eu vou falar aqui sobre o primeiro passo da análise que eu fiz há um tempo atrás. Eu encontrei no levantamento, que demorou pelo menos uns 2 meses, 37 alterações que aconteceram em 14 meses dessa empresa, nos últimos 14 meses, naquela época. Alterações essas que depois desses 14 meses viraram um tremendo caos. Uma tremenda desordem. E foi o responsável por mais de 480 milhões de reais em acordos com pessoas. Seja na parte civil, seja na parte trabalhista. Anota esse número aí, 480 milhões em acordos, ou seja, acordos jurídicos, judiciais que o escritório executou durante esses 14 meses. Para cada dessas 37 alterações, que muitas delas, juntas ou separadas ou individualizadas, acarretaram nesse passivo, foram identificados que tinham uma versão anterior sendo feita do procedimento da operação, que era o padrão, e ela foi sendo mudada sem ser atualizada e computada. Foi alterado quem solicitava, quem executava, e os motivos pelos quais isso era relevante fazer. E, principalmente, o que justificava a mudança era simplesmente a vontade própria do agente executor, e não algo decisivo e decisório em conjunto para atualizar o padrão, o procedimento, para que isso fosse veiculado para todos. Então, significa basicamente que você largou uma versão de execução de tarefas, uma versão de produtos e serviços que atualizam, por exemplo, e essa pessoa foi passando de uma para outra, e isso virou um caos de desordem nessa operação, certo? E aí tem quando entrou na execução, quando foi finalizado, como é que foi feito o fim desse trabalho, dessa tarefa, desse serviço, e principalmente, e aqui vem o motivo principal de tudo isso, que é quem validou o resultado. Quem foi que passou essa tarefa, quem que executou esse serviço, e no final, quem foi que conferiu que isso foi feito, que tudo foi seguido. Essa conferência era feita de forma muito superficial. É assim, você fez? Ah, fiz. E solta. E aí tinha lá uma planilha com os indicadores, com o que foi feito, e confiava-se nesses indicadores, né? A ideia é que você confie na planilha que está sendo preenchida pelas pessoas que você lidera, pelas pessoas que trabalham com você. Não significa necessariamente que a pessoa não fazia reuniões, não fazia acompanhamento. Significa que essa conferência não estava sendo feita da forma correta, porque tudo abaixo não estava mais sendo feito da forma correta. Então, a gente identificou, depois disso, os riscos, né? Para criar uma forma de verificação da formalidade dessas atualizações quando necessário. Porque, veja bem, o procedimento interno, ele precisa ser constantemente avaliado e revisado. Ele precisa ser constantemente acompanhado. É como uma ficha de treino. Você trabalha ali 60 dias, 2 meses ou 90 dias e você reavalia isso para melhorar, para voltar, porque ficou doente, porque não, enfim, vários motivos. Então, era reforçar o histórico formal de alterações
contendo alguns indicadores de versão, data, solicitação e validação, principalmente, porque depois que você muda a sua ficha, você valida com o seu personal que ela está sendo executada da melhor forma possível, ou que um ou outro exercício te faz sentir uma dor que você nem sabia que tinha. A mesma coisa é com o operacional interno, certo? Então, eu vou falar aqui do primeiro, que era o desligamento de pessoas sem visão centralizada dos acessos. Que essa daqui, que eu coloquei como primeira, coincidentemente, também é o que mais acontece. O que mais acontece é um onboarding de colaborador, seja contratado terceirizado, o passar informações e acessos a dados ou a, enfim, documentos e arquivos, que eu chamo de dados, tudo centraliza em dados. E no final desse contrato, numa rescisão, numa demissão, enfim, um cancelamento, isso não é revisado, isso não é listado. E aí, tinha várias pessoas, várias, sem o tal do offboarding, que é a saída. É o procedimento de saída. Porque o procedimento de saída, ele não é levado a sério. A demissão não é levada a sério, o cancelamento não é levado a sério. Você pode ver, se você é prestador de serviço, que muitas vezes a pessoa chega pra você na véspera do pagamento e ela fala assim, eu não quero mais. E ela acha que esse pagamento não vai ser devido, porque ela entende que o serviço vai acabar ali. Só que o serviço não acaba a partir do momento que você diz que o serviço está acabando, que você pede a rescisão. Ele acaba a partir do momento que o offboard é feito. E isso pode ser feito de várias coisas, seja passando para outra pessoa contratada, seja passando para o interno da empresa, seja organizando tudo para que a empresa tenha todas as coisas que aconteceram durante aquele serviço na mão. Existem vários formatos que podem acontecer dentro de um cancelamento de uma rescisão. No caso de CLT, inclusive, tem também o offboarding, que é a saída. Se essa pessoa é home office, tem o recolhimento do computador, tem principalmente o travamento desse usuário para não acessar mais. São várias coisas, certo? E o que acontece na prática do dia a dia, para você não sentir que você tá sozinho nisso, é muito comum. Sai uma pessoa, a pessoa chega e diz que vai sair amanhã. Amanhã não veio mais. Mas você continua deixando ela na cadeira de trabalho hoje porque você precisa dela. Porque tem demandas. Porque essas demandas nunca deixam de ser demandas importantes e urgentes. Tá sempre numa urgência. Nunca tem um protocolo de gestão de crise. Porque a gestão de crise, ela não é só uma gestão de crise pública reputacional. Ela não é só uma gestão de crise interna sobre alguma apuração muito grave. A gestão de crise, ela também é a informação de que uma pessoa muito importante, que executa coisas importantes, e todas as pessoas executam coisas importantes, até a mulher do café, a mulher da limpeza, existe um protocolo para essa gestão de crise que vai ser acionado. Há exemplo simples. Se uma pessoa da limpeza, que é contratada diretamente pela empresa, ela resolve sair ou ela morre, como que você vai manter os banheiros do seu estabelecimento limpos? Porque no pequeno e médio, a própria pessoa vai lá e põe a mão na massa. Mas no grande, o cara grande, ele não tá lá no escritório. Ele não pode pedir pro analista, pro TI, pra secretária, ir limpar o banheiro. Ele até pode, até fazem. Mas entende que isso não faz sentido? Operacionalmente falando, tirar a pessoa de um setor X para ir para outro setor. Eu tô falando da limpeza para você ver o quão drúxulo é você pedir para uma pessoa do comercial sentar na cadeira do financeiro, caso o financeiro falte e vice-versa. São dois perfis, são dois setores, são duas métricas, são duas equipes completamente diferentes. Ainda que hoje você não tenha uma equipe grande. Esse aqui é um conteúdo de conscientização para avaliação inicial. Primeiro documento das 12 construções que eu criei para pequenos e médios profissionais, inclusive. E eu vou disponibilizar como um agente. Muito em breve. Bem bonitinho, bem organizado para você não se perder nesse processo. E também não deixar de executar, porque o Brasil passa por uma situação crítica no empreendedorismo. São milhões de pessoas empreendendo de forma completamente desfalcada, desordenada, trazendo muito mais prejuízos para o próprio CNPJ do que recursos, do que lucros, do que alavancagem, certo? Inclusive, já fui uma dessas por muito tempo, né? Pagando para trabalhar, não trabalhando para desenvolver. E o desenvolver pode ser várias questões. Pode ser a própria hard skill, pode ser a soft skill, pode ser o dinheiro no bolso. Às vezes o mais, outros menos. 20 minutos de vídeo. Então, eu vou falar sobre esse desligamento de pessoas sem visão centralizada de acessos em outro vídeo, talvez igualmente longo. E conforme o tempo passe, eu vou até do 2 ao 12, são 10 levantamentos. Independentemente de qual canal de rede social você esteja assistindo, o meu Instagram é JenniferKPZ. Você pode seguir o Instagram, você pode se inscrever aqui ou seguir aqui, e lá também, que é onde eu faço story, onde eu converso, onde eu me relaciono de forma mais diária com o pessoal que me segue.